todo cidadão tem o direito a cuidado médico. Sem distinção de raça, sexo, idade, condição social, nacionalidade, opinião política, religiosa ou de outra natureza. Ou por ser portador de qualquer doença, infecto, contagiosa ou não. Direito à privacidade, direito à informação, direito a escolher como e onde morrer. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código de Ética Médica. Nas mais diferentes legislações, os direitos dos pacientes estão garantidos para qualquer cidadão brasileiro. A auxiliar de Serviços Gerais Rosane Maria veio hoje a esta clínica para uma consulta rotineira. Ela, que sentia fortes dores abdominais, já havia passado por 2 médicos consecutivos sem descobrir o problema. Um exame mais detalhado, pedido pelo atual ginecologista, indicou a presença de pequenos cistos nos ovários. Eu fazia meu preventivo, não dava nada, só uma pequena inflamação. Falava assim para mim, não, tá tudo bem, isso aqui é assim mesmo, é normal. Eu sabia de nada, saía, ia embora para casa. As queixas de Rosane não foram ouvidas com atenção. Mas o que a deixava mais chateada era o fato de sair toda vez do consultório sem esclarecer as dúvidas básicas. Eu acho que o médico tem que fazer isso com o seu paciente, né? Conversar, como ele faz, ele conversa, ele explica, ele te deixa super à vontade. Tinha que ser sempre assim, mas nem todos são assim, né? Ter informação é um dos direitos mais importantes do paciente. O médico precisa explicar todos os procedimentos que vão ser feitos e também o que consta nos exames. Mas isso nem sempre acontece, né, doutor? Olha, o direito à informação, lato sensu, muito mais até do que a própria relação médico-paciente, é hoje uma coisa constitucional, né? Eu acho que toda vez que um paciente tem dúvidas de que o direito à informação está sendo sonegado, ele pode recorrer, no caso nosso, ao Conselho Regional de Medicina, para que a gente possa averiguar se essa relação foi feita de forma correta. Outro problema muito comum enfrentado pelo paciente é na hora em que ele recebe a receita. O profissional, ao prescrever o remédio, deve colocar o nome genérico correspondente como opção. A letra do médico também deve ser compreendida com facilidade. Uma coisa importante que a gente sempre diz hoje para os colegas, para os médicos, é que a caligrafia pode levar também até a processo. Hoje, nós entendemos que com o uso do computador, com o uso dos meios eletrônicos para ser feitos receitas e outros medicamentos, a coisa se minimiza. O que a gente recomenda para o bem dessa relação, tanto do médico com o seu paciente, como também com os seus familiares, é que essa caligrafia seja de forma clara, para que não haja atropelos na farmácia. Voltando a falar sobre informação, ela também é um direito fundamental do paciente que está internado. Os prontuários, por exemplo, contam a história do paciente durante essa internação e é direito dele ter acesso a essas informações. O prontuário precisa ser legível e nele deve constar tudo o que aconteceu com o paciente internado. Então lá estão a sua história clínica, a sua idade, a sua evolução, a que remédios, que tratamento o paciente foi submetido, que exames fez, toda a história do doente durante a sua internação, desde o momento que ele dá entrada a um hospital, uma unidade hospitalar, até o momento da sua alta, neste prontuário essas informações estão contidas. Os hospitais devem ter comissões para controle dos prontuários. Essa comissão de prontuário trata de que o prontuário seja bem organizado, de que o prontuário seja bem nítido, de que as referências colocadas no prontuário sejam perfeitamente compreensíveis. A posição de um carimbo com nome, número do CRM, por exemplo, se for um médico, a assinatura. Em suma, é preciso que todas essas informações sejam muito claras. O prontuário é um documento da relação médico-paciente e só pode ser visto por outra pessoa com autorização judicial. O paciente tem direito a ver o prontuário, o médico assistente tem direito a ver o prontuário e, como eu já disse, um representante legal determinado por um juiz que represente o familiar com o objetivo direto, o objetivo único de ver o prontuário. O
paciente também tem direito de ser informado com exatidão e em detalhes sobre tudo o que foi gasto com o tratamento dele no hospital, como exames e medicamentos. Claro que hoje, né, essa questão ela se torna mais detalhada porque o número de pacientes particulares eles vem cada vez mais diminuindo porque o número de pessoas que estão hoje ligadas, seja aos planos de saúde, sejam as seguradoras, eles acabam não tendo, né, essa conta. Essa conta hoje ela vai direto para essas empresas que pagam. Mas, evidentemente, que a pessoa, se só tiver interesse de saber o quanto foi gasto, ela tem todo o direito e pode ter acesso a esse valor. Uma infração cometida com frequência pelos hospitais é a cobrança do cheque calção, uma garantia financeira para permitir a internação de pacientes, uma prática proibida por lei. No momento de aflição, o consumidor não pode ser mais apenado ainda em seu patrimônio e em sua esfera íntima, que é a emissão do cheque. Mas que o foco dessa problemática não está no hospital, mas sim no plano de saúde. Por quê? Porque quando o plano de saúde contrata, ele não diz ao consumidor quais os direitos dele. Nesse momento, a interpretação do contrato deve ser dada sempre a favor do consumidor. Evidentemente que existem contratos que prevêem determinadas coberturas ou não, mas numa situação de emergência ou de urgência, e aí que vem a problemática, o consumidor tem que ser atendido no hospital da rede credenciada ou no hospital particular. E depois o consumidor vai discutir com o plano de saúde. Hospital Pedro Ernesto, Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Aqui funciona a Associação dos Doentes Renais e Transplantados, que atende pessoas como Ângela e Alain. Meu nome é Alain da Silva Costa, eu tenho 39 anos, faço hemodiálise desde 1999. Já sofri 2 transplantes, um na década de 80 e o outro na década de 90. Os rins são filtros do corpo. Quando não funcionam, prejudicam todo o organismo. Então, na verdade, a função renal ela é vital, né? Se ficar alguns dias sem urinar, você começa a se intoxicar com aqueles elementos que deveriam estar sendo excretados na urina e não estão sendo. A hemodiálise, a filtragem do sangue, é vital para os doentes crônicos. E no período que você está lá também é um período complicado, né? Você está 4 horas presa a uma máquina que vai substituir a sua função renal. Doentes renais crônicos precisam de medicamentos específicos que, por lei, devem ser recebidos de graça. É dever dos governos, municipal, estadual, federal, fornecer esses medicamentos. Mas nem sempre isso acontece e os doentes precisam entrar na justiça para garantir o recebimento dos remédios de que precisam para viver. Este aqui, por exemplo, atua na eliminação de fósforo do corpo. O acúmulo da substância pode causar problemas cardíacos. Na farmácia do estado, Ângela vem pegar o remédio. Sai de mãos vazias. Já é a segunda vez que estou vendo aqui essa semana e não consegui pegar o medicamento. Eu já estou há 2 meses de atraso com o medicamento. O medicamento acaba essa semana e eu vou ficar sem o medicamento, porque eu não tenho como comprar. O medicamento é importado. A Associação dos Doentes Renais e Transplantados não para de entrar na justiça com ações para garantir o fornecimento dos remédios. Nós damos entrada a mais de 1.500 mandatos por ano. Temos cerca de 1.200, 1.300 ganhos anualmente. Seu Renildo Santiago está chegando de Campos, no norte do estado, trazendo mais ações para dar entrada na justiça. E muitas vezes o Estado não cumpre o dever com o paciente como tem que ser cumprido e com isso nós temos que entrar com ação porque o próprio município da região está cumprindo, tem que cobrir a falta do Estado. Ângela e Alain já ganharam ações contra o Estado. Sempre conseguiu ganhar de causa para medicamento porque está na legislação. Nós temos direito ao medicamento, o Estado tem que fornecer o medicamento. Tanto a União quanto o Estado, como o município, têm obrigações de fornecer os medicamentos àqueles que se façam necessitados. A Constituição brasileira assegura a todos o acesso à saúde, a medicamentos que importem na garantia dos tratamentos, especialmente para aqueles que não têm condições de pagar. A Justiça do Rio de Janeiro tem sido a esperança de vida desses pacientes. A única arma que o paciente tem é recorrer à justiça. E, inclusive, eles sempre dão uma antecipação de tutela, ou seja, eles dão uma liminar, né, até o mérito da questão ser julgada, que já garante de imediato que o paciente adquira o medicamento, tem acesso ao medicamento. Porque um processo, ele costuma demorar
um processo não se resolve da noite para o dia. O processo, ele dura cerca de 6 meses a 1 ano em primeiro grau. Já tive que chamar a polícia para cumprir o mandato, já entrei na Delegacia de Crime contra a Saúde, que informou ao Ministério Público, à 7ª Vara de Fazenda Pública, o descumprimento da ordem judicial pela Secretaria de Saúde. Se não fosse a justiça, eu já teria desistido até da minha sobrevida. Pode ser chocante para alguns, mas é direito do paciente decidir como e onde morrer. Foi o que fez recentemente Jorginho Guinle, o maior playboy da história brasileira. O homem que namorou divas de Hollywood e se orgulhou de nunca ter trabalhado virou símbolo da história do Rio de Janeiro. Conhecido como playboy brasileiro, pela classe requinte, Jorginho Guinle viveu para divulgar a imagem da cidade no exterior. Mas a morte dele, ocorrida em março deste ano, é tão polêmica quanto a vida do ex-milionário. Jorginho Guinle estava com um aneurisma na aorta abdominal e se recusou a fazer uma cirurgia de alto risco. Preferiu passar as últimas horas no hotel Copacabana Palace, fundado pela família dele. Para sair do hospital onde estava internado, ele precisou assinar um termo de responsabilidade. No termo, a vontade é expressa claramente. O paciente internado tem direito de saber das consequências e riscos de cada procedimento médico que será adotado. Assim, ele poderá decidir se o aceita ou não. É o chamado consentimento informado. Um exemplo que a gente tem muito no CTI é a traqueostomia. É um procedimento em determinadas situações necessário, mas que pode ter complicações, né? Sangramento, principalmente sangramento. E aí o paciente deve ser informado antes. E a partir daí decidir ou não, ou ele ou a família. Para o presidente da Sociedade de Bioética do Rio, quem traça a própria vida também pode escolher como e onde morrer, como fez Jorginho Guinle. O momento do morrer faz parte de uma história da pessoa, faz parte de uma biografia. Portanto, eu acho que ele tinha o direito de escolher como e quando morrer, evitando assim chamada obstinação terapêutica, enfim, todas essas coisas que normalmente fazem sofrer. E muitos pacientes que estão nessa situação e que gostariam de ir para sua casa, que gostariam de ter o carinho da família, que gostariam de estar no Copacabana Palace, ou seja, onde for, que tem algum sonho para esse seu último momento, não tem condições de realizar isso. Mas é preciso diferenciar o direito à escolha na hora da morte da eutanásia, proibida no Brasil. Existem fatos históricos que normalmente são lembrados, né? Como os atos que os nazistas perpetravam, né? Sobre determinados pacientes, sobretudo pacientes mentais, incapazes, e, portanto, teve uma perversão desse ato, e esse é um dos argumentos que muitas vezes é utilizado. E outra possibilidade, essa é real, eu acho, é que possa existir abusos, né, que se eutanasia alguém que não quer. No Brasil, se houver isso, quem executar a eutanásia responde por crime de homicídio, porque a morte, ainda que seja algo final de um processo doloroso, ela não pode representar o dever de todos de lutar pela preservação da vida. É o que diz a Constituição, né? Nós devemos lutar pela vida, pela liberdade, pela segurança. O desembargador explica ainda que o paciente não pode dispor do direito à vida enquanto houver chances de sobrevivência, mesmo que o motivo seja a religião. A pessoa tem o seu fundamento religioso, a pessoa tem sua base filosófica, mas dentro da base religiosa, dentro da base filosófica, ela não tem o poder de dispor da própria capacidade de continuar atuando dentro do mundo. O cozinheiro Sérgio da Silva descobriu que estava com AIDS em abril do ano passado. Eu descobri a minha doença, eu estava fazendo tratamento para o estômago, eu também no gástrico. Parece que o mundo assim abre um buraco assim, você cai dentro, é uma coisa assim péssima na hora. Hoje, apesar da doença, Sérgio vai levando a vida.
A força vem do filho André, de 7 anos, e dos bichos que cria. Recebe os remédios para controle da AIDS a cada 2 meses. Problemas mesmo só com a discriminação. A barreira é muito grande, a crítica é muito alta e o preconceito é muito, muito grande. É pior do que o racismo, é pior do que... acho que qualquer preconceito que eu conheço até hoje no momento. No início do ano, Sérgio sofreu a discriminação na pele mais uma vez. Por causa de uma tuberculose, precisou ser hospitalizado. Mas conseguir a internação não foi fácil. Aí eu fui recusado logo na entrada. Falaram que lá não tinha como eu ser internado, não tinha vaga para minha internação. Queriam que eu usasse máscara antes de eu entrar, falando que lá não era hospital para pessoas com o tipo de doença que eu tenho para ser internado. Ligaram lá para o PAN para saber se a guia era verdadeira ou não e passei por muitas burocracias que eu acho que isso magoa. Vergonha e humilhação. Sérgio precisou dizer que tinha AIDS para poder entrar no hospital. Tive que dizer na porta do hospital cheio, que eu era soro positivo. Até quem estava me acompanhando disse que não sabia se a rede pública de saúde agora, para atender as pessoas, precisaria dizer o que estava se passando da sua vida, do seu particular, na porta do hospital para todos ficarem sabendo para ter atendimento. Tudo em vão. Ele ficou internado apenas algumas horas. Eu fiquei mais ou menos 12 horas entubado de soro, lá no soro, com 2 soros na veia. Aí na mudança de plantão falaram que ali não era lugar para mim ficar internado, que ali não era problema, caso para mim estar internado ali. Mas não me deram encaminhamento, não me deram nada. Em se tratando de um hospital da rede pública, o dever do Estado é inquestionável. Ele tem que receber o paciente, tem que dar o tratamento adequado, de modo que qualquer pessoa que passe por um constrangimento desse tem direito de buscar na justiça uma reparação, penalidade para o crime de omissão de socorro, inclusive privativo de liberdade, pena de prisão. O direito à privacidade é um dos mais sagrados na relação médico-paciente. Isso porque quem está nessa cadeira está completamente entregue a quem está sentado nesta outra cadeira aqui. Para regular essas relações, existe este livrinho aqui, o Código de Ética Médica. Uma das formas mais graves de romper a ética na relação médico-paciente é divulgar dados e imagens dos clientes para promoção pessoal e propaganda. O paciente, quando procura o médico, ele está num gesto de extrema confiança e de entrega. Agora, utilizar isso em benefício próprio, de divulgação, propaganda, ou seja, para me tornar célebre a partir de um paciente, isso é utilizar de forma indevida. Se acontecer isso, ele tendo causado esse alarde, sem dúvida ele será condenado. Ele será condenado e aí é que vem a fixação do dano moral, que não é naquelas proporções do direito norte-americano, que lá é muito elevada a condenação, mas será uma condenação desagradável, conforme o grau de falta cometida, o padrão também financeiro do próprio profissional. O código estabelece, entre outras coisas, as normas para evitar publicidade das fotos e filmes que os médicos fazem dos pacientes. Esse material deve ser mantido em sigilo profissional. O cirurgião plástico Henrique Sintra guarda num palm top essa espécie de agenda eletrônica as fotos dos pacientes dele. São a base para estudos científicos e procedimentos médicos. A fotografia médica, ela tem o mesmo papel de um exame complementar, seja uma radiografia, seja um exame de sangue. É uma prova documental hábil, tanto para efeito científico como para efeito jurídico. E é um direito que assiste, inclusive, ao paciente. Para divulgar informações sobre os pacientes, os médicos precisam pedir autorização. Alguns trocam essa autorização por serviços, mas até nisso há problemas éticos. Isso não deve ser estimulado, né? Ou seja, a troca de eu lhe opero, né? E você fale bem de mim e eu lhe divulgo sua imagem nos meus anúncios. Isso de forma alguma pode ser aceito como uma forma ética de conduta. Para o Dr. Sarvá, a divulgação dos serviços médicos é algo muito delicado. Apresentar essa população é importante, mas de forma alguma distorcer informações com slogans apelativos para atrair clientela desavisada.